básico, a base da interpretação sistemática, né? Vamos tentar desvendar aí o eletrocardiograma. E obviamente vamos começar com como se dá, né? O que a gente vai ver hoje? O palco do ECG, o eixo, o papel milimetrado e velocidade, a hierarquia de condução do nó sinusal, a fibra de Purkinje, as ondas, os segmentos dos intervalos, onda P, o QRS, onda T, o PR, o ST, o QT e o QTC, o potencial de ação com resposta rápida e resposta lenta, e vamos revisar algumas coisas, algumas questõezinhas. Então vamos lá. O eletrocardiograma, a eletrocardiografia toda é baseada na relação que existe entre o tempo e a voltagem. O tempo é a linha do X e a voltagem seria o eixo Y, né? Então, tudo que acontecer em amplitude na vertical, nós estamos nos referindo à voltagem. O que acontecer na horizontal, no eixo X, estamos nos referindo à questão de tempo. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que uma relação entre o tempo e a voltagem, correto? Bom, essa relação ela não é, digamos assim, aleatória. A gente vai marcar o tempo em que esse processo vai ocorrer e essa velocidade do tempo ela é fruto de uma velocidade com que o registro vai ser feito. E essa velocidade nada mais é do que em milímetros por tempo, né? Então, a cada 1 milímetro, nós temos 1/25 do segundo. Ou seja, em 1 segundo, a gente inscreve no eletrocardiograma 25 milímetros. E o contrário é verdadeiro, e por isso, então, a cada milímetro nós estamos decorrendo um tempo de 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Resumindo, cada caixa pequena, cada milímetro no eletrocardiograma representa 0,04 segundos. E cada caixa maior, que contém 5 milímetros, representa, portanto, 0,20 segundos. Portanto, quem é o palco do eletrocardiograma? Nada mais é do que esse papel milimetrado e a gente lê esse papel no eixo X representando o tempo. E é essencialmente um gráfico de voltagem em relação ao tempo. O eixo X, mais uma vez, né, sendo repetitivo mesmo, representa o tempo. Uma onda larga indica que o sinal elétrico está viajando mais lentamente, né? Enquanto que uma onda íngreme ou estreita, o sinal elétrico está viajando mais rapidamente. No eixo Y, que representa a voltagem ou a força elétrica que está sendo registrada, uma onda alta indica maior voltagem, enquanto uma onda mais baixa indica uma menor voltagem. Mais uma vez, resumindo, 25 milímetros, ou seja, 25 quadradinhos, 5 quadradinhos maior, representam 1 segundo. Cada quadradinho, portanto, representa 1 sobre 25 do segundo, ou seja, 0,04 segundos ou 40 milissegundos. E cada 5 caixinhas de 0,04 representa 0,20 segundos. O papel milimetrado que nós vamos usar para registrar o eletrocardiograma, portanto, é sempre uma relação entre tempo e voltagem. Bom, como é que é a hierarquia de condução no coração? O impulso, ele inicia no nó sinusal, ele é o comandante da atividade elétrica, que está localizado no átrio direito, mais precisamente no teto do átrio direito, né, na desembocadura da veia cava superior. Temos as vias internodais, né, que nós ativamos os átrios a partir do átrio direito para o átrio esquerdo. Essa via mais famosa do átrio direito para o átrio esquerdo é o feixe de Bachmann. Nós temos o nó AV, que, digamos assim, é o lugar onde o impulso para pagar o pedágio, né? Ele desacelera, na verdade,
E essa desaceleração é fundamental para dar tempo aos ventrículos encherem. Em seguida, o feixe de Rees e a fibra de Purkinje, né? Que seria a highway, uma superestrada, onde a condução é rapidíssima e a contração ventricular se torna sincronizada por causa dessa rápida condução. O nó AV é a única conexão elétrica normal entre os átrios e o ventrículo. Por isso, esse delay ele é essencial para a manutenção da nossa vida. Então, está aqui como seria o registro da atividade elétrica no coração, o tempo e a voltagem. Então, a gente pode ver a onda P como sendo a despolarização atrial, o segmento PR, que é o retardo da condução pelo nó AV, o complexo QRS, que seria a despolarização ventricular, e a onda T, que seria a repolarização ventricular. Existe uma relação clara entre o potencial de ação das células cardíacas e esse registro, essa captura dessa atividade somada desses potenciais de ação das células cardíacas no eletrocardiograma. E como vocês sabem, né, no potencial de ação nós temos 4 fases. A fase 0, que seria despolarização rápida por influxo de sódio. A fase 1, a repolarização inicial, uma pequena saída de potássio. Em seguida, nós temos o platô com influxo de cálcio e depois a repolarização rápida, saída de potássio e, por fim, a manutenção do potencial estável, né? Então, essa aqui é o padrão mais característico, esse que a gente aprende da maioria das células do nosso corpo. Mas, no coração, nós temos um grupo de células especiais que tem uma resposta lenta. São as chamadas células de marca-passo, que elas têm essa fase 4 instável, a despolarização diastólica ou espontânea, que é responsável pelo automatismo das células cardíacas. Existe um influxo lento de sódio que permite uma despolarização rítmica, persistente, constante, contínua. A fase 0 é uma despolarização por influxo de cálcio e não de sódio, portanto, é uma despolarização mais lenta, menos íngreme. E a repolarização, saída do potássio, né? Que basicamente mantém a mesma característica. Então, sem a fase 1 e sem a fase 1 e sem a fase 2, perdão, e sem a velocidade de condução mais lenta, que existe um retardo, um delay lá no nó AV. Isso representa a possibilidade dos ventrículos serem enchidos pela contração atrial. Aqui a representatividade de um potencial de ação de uma célula de resposta rápida, a gente nota aqui a fase 0, né? Essa despolarização de forma íngreme, depois um pouco de potássio saindo, dá essa repolarização inicial, o platô, a entrada de cálcio na célula e depois a repolarização lenta e, portanto, no final a fase 4, que seria a manutenção do potencial. Já uma célula de resposta rápida, nós teríamos esse potencial instável, né? Melhor representado aqui, onde a entrada de sódio, essa entrada de sódio instabiliza a membrana a ponto do cálcio entrar e em seguida o potássio sai e já vai entrando o sódio, ou seja, esse potencial instável ele mantém um ritmo de despolarização espontâneo, né? Então seria mais ou menos uma atividade contínua ao longo do tempo, o que caracteriza o automatismo, né, mais rápido do nosso sinusal, principalmente depois das células atriais e, portanto, se não houver resposta da parte superior, digamos assim, do ventrículo, né, entraria em despolarização espontânea esse grupo de células, que é do nó AV, e, portanto, no final das contas, chegaria até as células ventriculares. Bom, vamos lá. No papel padrão do eletrocardiograma, que é 25 milímetros por segundo, quanto tempo representa cada quadradinho? A gente já viu 0,04 ou 40 milissegundos, não é isso? O intervalo PR de 0,24 segundos ou 6 quadradinhos indica o quê? Bloqueio AV do primeiro grau. Está tendo um retardo. O normal é até 0,20, né? 5 quadradinhos. Se for 6, está retardado. Está demorado,
está atrasado, está chegando com mais tempo do que o que devia. A gente chama isso de bloqueio atrioventricular do primeiro grau. O ritmo sinusal, a onda P deve ser positiva obrigatoriamente em que derivação? D1, D2 e AVF. A gente vai ver isso na frente com calma, não precisa de desespero. O limite superior da normalidade da duração do complexo QRS, portanto, o tempo de despolarização dos ventrículos, 0,12 segundos. A gente vai ver isso com calma também. Então, quais são os pontos chaves dessa introdução ao eletrocardiograma? O ECG é um gráfico de voltagem por tempo. O papel padrão viaja, o inscreve a 25 milímetros por segundo. Cada quadradinho menorzinho, 1 milímetro, equivale a 0,04 segundos ou 40 milissegundos. E cada quadradão, 5 quadradinhos pequenos, equivale a 0,20 milímetros ou 200 milissegundos. A hierarquia de despolarização: nó sinusal, vias internodais, nó atrioventricular, RIS, Purkinje e ventrículos. As ondas P, QRST, representam despolarização atrial ventricular e repolarização ventricular. O PR normal, o intervalo PR normal é de 0,12 a 0,20 segundos ou de 120 a 200 milissegundos. O QRS normal tem menos de 120 milissegundos ou 0,12 segundos. O QTC corrigido pela fórmula de Bassett, a gente vai ver depois como calcular, não tem nenhum mistério. E o nó sinusal e o nó AV tem características de resposta lenta das suas células, enquanto que o sistema RIS, Purkinje e os miócitos têm resposta rápida, né, que seria por entrada de sódio de forma rápida na célula, né? Então, a gente vai chegar a interpretar, a ler o eletrocardiograma. Eu quero que vocês entendam esses conceitos básicos, eles serão fundamentais para que a gente compreenda o que vem a seguir. E como eu gosto de dizer, se você entender o básico da eletrofisiologia, a inscrição das ondas, a interpretação dessas inscrições será muito mais fácil. Não esquece de deixar um like aí. Infelizmente eu tenho que pedir isso. A gente precisa criar condições para que o YouTube, digamos, nos facilite essa via de comunicação entre nós. E por isso é preciso que você deixe um comentário, deixe a dúvida que você tiver, deixe a tua contribuição sobre como a gente pode melhorar, e a gente se vê